Meninos, mais uma vez a gente aqui, né, está nessa batalha para irmos aos poucos mastigando os conteúdos. Como a gente tem feito essa metodologia de trabalhar alternando entre aulas gravadas e aula no Zoom para ficar menos cansativo, né? Tem sido, acredito eu, mais viável para o nosso entendimento. Até para a gente não ficar muito tempo no Zoom e ficar sobrecarregando. Então, a aula gravada, eu consigo também bater o conteúdo com maior agilidade, porque a gente não fica parando, né? E no Zoom, por exemplo, essa aula aqui, eu talvez não conseguisse terminar em uma aula, né? Talvez a gente ficasse 2 aulas batendo para bater esse assunto aqui. Então, a aula gravada já tem um avanço muito bom em relação a concluir esse capítulo. Então, hoje a gente vai estar vivendo aqui, pessoal, a arte contemporânea, no seu material aí de arte. E o que é essa arte contemporânea, terceiro ano? Quando eu começar a mostrar aqui para vocês, vocês terão uma noção do que se trata especificamente e quais as principais características dessa arte aqui, ok? Então vejam vocês, pessoal, a arte contemporânea, né? Você poderia virar para mim e dizer logo assim: professor, a arte contemporânea é a arte dos dias de hoje. Sim, né? Mas e que característica essa arte do dia de hoje, como você ponderou, ela tem, né? Então as principais características dessa arte contemporânea, pessoal, são uma sociedade da informação. E aí hoje, se você fizer uma análise do cotidiano dessa arte, ela se apresenta numa sociedade muito complexa. O que você sabe agora aqui, daqui a pouco já não é mais a mesma coisa. O que você leu aqui na internet, daqui a pouco já não é mais a mesma coisa. Então, de certa forma, se você vier fazer uma análise da arte contemporânea, é uma arte que tem uma característica muito rápida, né? Ela acontece aqui agora, daqui a pouco já não tem mais a mesma cara. A subjetividade e liberdade artística. Subjetividade, pessoal, e aqui nesse caso eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe da seguinte forma: como é que eu registro isso aqui na arte contemporânea, essa subjetividade, pessoal? É algo que o indivíduo coloca as suas próprias impressões, né? É como ele vê a arte, é como ele desenha a arte. Então, ser subjetivo é relacionar ao seu mundo, né? Essa qualidade de subjetividade é uma qualidade individual, particular, relativa ao próprio indivíduo, né? E esse julgamento feito na arte contemporânea vai ser muito importante para você identificar aquela arte e aquela artística, a relação que tem entre o artista e a arte. Isso vai ser muito importante aqui agora. Por isso a ideia de liberdade artística, ok? Outra característica da arte contemporânea é a efemeridade da arte. Professor, o que é efêmero? Passageiro, tá? Efêmero é passageiro, né? Que tem pouco tempo, dura pouco tempo, eu chamo a atenção em pouco tempo, né? Abandono dos suportes tradicionais, ou seja, como era a arte clássica, né? Com todas aquelas características antigas. Mescla de estilos artísticos, ou seja, eu não fico focado apenas em um estilo impressionista ou expressionista, eu faço um misto de arte, né? Utilização de diferentes materiais, não só o pincel, mas eu uso também o vidro, eu uso azulejo, eu uso uma diversidade, né, de objetos que possam me auxiliar na construção ou na elaboração daquela arte. Fusão entre a arte e a vida, ou seja, o que eu vou fazer com essa arte contemporânea é a representação de uma realidade, é a representação cotidiana dos indivíduos também, tá? Aproximação com a cultura popular, questionamento sobre a definição do que seria essa arte, né? Haverá dentro dessa própria arte um questionamento sobre a arte. Professor, isso parece filosofia. É a arte questionando a arte? Sim. Isso mesmo que você ouviu. Então a forma como os artistas irão se posicionar é uma arte criticando uma arte anterior. Então a arte criticando a arte, de certa forma, tá?
interação do espectador com a obra, ou seja, eu que estou vivenciando aquela obra, eu que estou vendo ela, eu acabo, por exemplo, fascinado pelaquela obra. E a ideia agora da arte contemporânea é justamente essa. Então, dentro da arte contemporânea, pessoal, eu estou sendo aqui extremamente categórico para a gente não se perder, para a gente ganhar tempo também. Porque o nosso tempo agora ele vale ouro, né? E para vocês, de forma especial, que estão no terceiro ano, então vale ouro não, vale milhões de pedra de ouro, né? E isso aqui é muito relevante. Esse momento frio na barriga agora é muito importante para a gente. Então essa arte contemporânea, pessoal, ela vai surgir na segunda metade do século XX e se estende até o dia de hoje. E quando que ela aparece aqui como arte contemporânea? Na segunda metade do século, logo depois da Segunda Guerra Mundial, perdão. E esse movimento aqui ele vai espalhar-se por várias vertentes, seja na moda, literatura, no cinema e na pintura, que é característico da própria arte. Então a arte contemporânea ela está presente na moda, literatura, no cinema e na pintura. Essa arte contemporânea também, terceiro ano, como eu disse lá, reforço aqui nesse slide de novo, é a arte do século XX, tá? E ela se prolonga, ela vem até o dia de hoje. Porém, dentro dessa arte contemporânea, eu tenho alguns estilos que é necessário que a gente entenda um pouco. A gente vai trabalhar alguns desses estilos aqui, eu vou mostrar para vocês, e eu espero que vocês compreendam, tá? Dentre esses estilos eu tenho aqui, pessoal, o Op Art, que vocês já viram comigo, não me falha a memória, Pop Art, o Expressionismo, Arte Conceitual, Arte Povera, Minimalismo, Body Art, Fotorrealismo, Internet Art e Street Art. Essas características, essas espécies, se eu posso dizer assim, de arte, essas formas de arte, elas são tidas como artes contemporâneas, ou arte da contemporaneidade. A que a gente vai estar vendo aqui agora vai ser o expressionismo. Professor, o que é expressionismo? Se impressionismo é a arte de impressionar, tá? Lá do Edgar Degas, do Monet, né? Do Pissarro. Mas e o expressionismo, professor? O que é o expressionismo? O que é que eu posso utilizar para entender as características dele? Então, pessoal, essa arte impressionista aqui, a arte impressionista, é considerada por alguns artistas como arte do instinto. Trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, só para lembrar, subjetiva do indivíduo, tá, pessoal? Com características peculiares do indivíduo que está pintando ou utilizando a arte, expressando sentimentos humanos. Daí o nome expressionismo. Eu vou expressar uma característica do que eu estou vivendo, dessa subjetividade. Então ela vai se desenvolver no final do século XIX e início do século XX. E vai se concentrar esse expressionismo, especialmente na Alemanha, nos anos de 1905 a 1930. Observe que eu estou aqui com vocês, trazendo mais uma vez uma definição dessa arte, que é o expressionismo, pautada aqui na arte contemporânea. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, como é que eu identifico a arte contemporânea? Eu te mostro a arte expressionista, eu te mostro nesse instante, pessoal. Mas antes de chegar na arte expressionista, a gente precisa compreender as características dessa arte, ó. Característica da arte expressionista. Arte do instinto, como já vimos lá acima, com pintura dramática, subjetiva, expressando os sentimentos humanos. Ou seja, a própria definição de arte expressionista é também uma característica dela. Utiliza cores irreais, né? Não são reais de acordo com a realidade. Por exemplo, eu estou pintando a natureza, então é verde, amarelo, sei lá, depende da situação. Eu posso transformar aquela realidade numa situação totalmente diferente.
dando a forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo da solidão, à miséria humana, à prostituição, enfim. Deforma a figura. Um exemplo clássico que vocês vão ver daqui a pouco é o grito, né? Para ressaltar o sentimento. Tem uma técnica violenta na sua pintura, né? Forma de pintar. O pincel, a espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando e provocando explosões. Preferência pelo patético, trágico e o sombrio. É bem curioso a arte expressionista, porque ela retrata muito a realidade de quem está vivendo naquele momento, tá? A outra arte é o impressionismo, que vai ser um movimento, artístico que revolucionou a pintura do século XX também. Ele se inicia, pessoal, no final do século XIX e entra pelo século XX. O termo impressionismo, ele foi imprimido, ele foi pensado, né, por um grupo de artistas que acreditavam na impressão do momento como algo tão expressivo que bastava superar as técnicas tradicionais e acadêmicas, como, por exemplo, representar os salões de festa, os bailes da França, né? O impressionismo tem característica francesa, tá? E a representatividade do impressionismo é justamente esse, representar também aquele momento, mas não somente representar aquele momento, mas representar a natureza. E o foco do impressionismo era utilizar o sol para que nas pinturas que eram propostas aparecesse a sombra, se era manhã, se era tarde, se era noite ou coisa parecida, tá? Aqui eu tenho uma das imagens do expressionismo, como eu disse a vocês, é o grito, tá? Ela é uma das imagens extremamente conhecida, né? De Edvard Munch, o grito, de 1893, e a expressão, né, da imagem, ela já mostra pra gente o qual a angústia, a agonia, né, a depressão é uma realidade que vive-se nessa imagem. Então o grito do Edvard Munch, ele vem representar justamente uma figura expressionista do século XX. Eu tenho também outra obra extremamente importante de outro pensador, de outro artista expressionista, que é a obra do Van Gogh, Noite, né, pessoal? Observa aí, ó, sempre com as pinceladas grosseiras, com essas características aqui. Eu vou botar aqui só para você ver a característica aqui do expressionismo de novo, ó. Utiliza cores irreais, dando forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo e solidão, à prostituição, deforma a figura para ressaltar o sentimento, ó, deforma a figura, vejam aqui, ó, deformada, tá vendo, pessoal? Aqui também eu tenho a deformação da imagem, você pode observar, é uma característica expressionista. Eu tenho também aqui o quarto em Arles, de Vicente Van Gogh, tá? Também deformado, a roupa deformada, né? O rosto, o cabelo, enfim. E outra arte expressionista desse período, do terceiro ano, é o pop art. Não sei se você já viu isso, se não me falha a memória, a gente viu ano passado no segundo ano, mas o pop art, pessoal, esse é um movimento que usa figuras e ícones populares nos temas de suas pinturas. Traduzindo, pop art é arte popular, né? A arte que tem um papel extremamente importante, ó, que tinha como objetivo a crítica irônica do bombardeamento da sociedade pelos objetos de consumo. Ou seja, professor, eu posso afirmar então que a pop art vai ser uma crítica aos objetos de consumo da época? Sim, pode sim. Então, olha o que eu tenho de curiosidade aqui, pessoal. Eu tenho, operava com signos estéticos massificados da publicidade e do consumo, usando como materiais principais tinta acrílica, poliéster, látex, produtos como cores intensas, brilhantes, vibrantes, produzindo objetos cotidianos em tamanho consideravelmente grande, transformando o real em hiperreal. Eu vou colocar daqui a pouco para você ver a situação, para você ter uma noção, para você perceber o que e por que
que era feita essa crítica a essa realidade aqui, a esse mercado de consumo. Como objetivo, eu tinha de criticar o modo de produção do capitalismo. Então, a pop art, um dos objetivos principais, além da propriedade de consumo, era esse capitalismo. Criticar a sociedade devido ao uso exagerado dos objetos de consumo, como Coca-Cola, né? Então vai haver hits musicais. Então essa propaganda que se existia na época será tida como crítica pela pop art. Olha aqui que eu estou mostrando para você. Isso aqui é uma pop art, pessoal, tá? Uma arte pop, né? Vai observando aí, ó. Vai observando para você ficar ligado. Ó, tá vendo? Quem nunca viu os produtos americanos, quem nunca consumiu, né, pessoal? Todo mundo consumiu aqui. Com maior ou menor quantidade, mais consumiu, certo? Olha aqui. Quem nunca viu alguém com um tênis desse aqui, pessoal? Então, a pop art, ou a arte pop, melhor assim falando, né, vai ter essa característica peculiar, né, de criticar a sociedade do consumo e também criticar o capitalismo da época do século XX, ok? Ali, pós Primeira Guerra Mundial, nesse contexto aí entre as duas guerras e depois também da Segunda Guerra. O outro que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é op art, né? Ou então arte ótica, né? Qual o papel da arte ótica ou do op art, pessoal? Provocar uma ilusão de ótica. Se você, por exemplo, focar o olho, direcionar o olho para esses aparentemente tubos nessa arte, ela vai lhe causar uma impressão. Então, o contexto histórico que essa op art vai surgir é esse aqui, ó. Veja com o professor Wellington. Ó, nasce e se desenvolve nos Estados Unidos e na Europa em meados das décadas de 60. Professor, década de 60 de que ano? Do século 20, 1965. Então aqui, ó, o termo empregado, o termo op art, empregado pela primeira vez na revista Times, no ano de 1965, e designa uma derivação do expressionismo, ou seja, o que vai dar base para o op art vai ser o expressionismo abstrato, né? Que é originado também pelo expressionismo que eu já te mostrei lá atrás. A primeira exposição op art foi realizada em 65 e recebe o nome de The Responsive Eye, né? Então essa visão ótica deturpada, essa imagem ótica da arte a partir de agora, ela vai revelar para o mundo que havia uma ilusão de ótica, né? A forma como eu olhava acabava, por exemplo, me iludindo para determinada arte. Porém, a arte contemporânea, como eu disse a vocês, é uma arte passageira, tá, pessoal? Vocês conseguem enxergar essa arte em algum lugar no dia de hoje? Acredito que não, tá? Olha para isso aí, pessoal. Eu desafio você, olha só o que eu vou dizer para você. Eu desafio você a olhar para o pontinho do meio, para esse pontinho aqui, ó, veja. Isso aqui, ó, o vermelho. Fixe o olhar. Deixe por um bom tempo. E você vai perceber depois, quando você tirar, depois você me conta o que aconteceu. Não coloca e tira não, fica com um bom tempo com o olho fixo, tá? Olha essa imagem. Olha essa imagem aqui, pessoal. Tá? É bem cativante, né? Quando você fixa o olhar para ela também. Olha essa outra aqui, ó. Então são artes consideradas cativantes para quem está observando. E o legal disso aqui, pessoal, é que essa arte se move. Só que, né, no meu slide aqui ela não está se movendo. Ela se move, essa também e essa também, tá? Infelizmente, quando eu coloquei no slide, elas não estão se movimentando. Que aí você veria de fato o que eu estou falando para você, né? Você veria, literalmente falando, no olhar, né? Você sentiria isso no olhar. Eu quero aqui aproveitar, agradecer a atenção de todos vocês,
Espero que vocês tenham compreendido esse momento aqui da nossa aula da arte contemporânea, tá? E desejo desde já um bom final de semana a todos. Lembrando que a arte contemporânea também está valendo para o dia 19, do 2, próxima semana, a mesma coisa que para filosofia, sociologia e história, tá? Eles vão trazer um subtítulo, uma frase, um trecho sobre arte contemporânea e abordar no Zoom comigo antes de começar a minha aula no dia 19 de fevereiro, tá? Junto com essa apresentação, também vocês irão no dia trazer pronta a atividade para o dia 19 do 2 também, atividade de arte, ok? Então, pessoal, a todos um bom final de semana, um forte abraço e até semana que vem.